Olá, futuros e futuras canadenses. Hoje eu trouxe aqui a Ana Paula, da De Boa no Mundo, que é a nossa agência de intercâmbio parceira aqui do canal. Sempre um prazer estar aqui e hoje o tema é um tema super interessante, hein? Exatamente, gente. Por que vocês ficam se perguntando, devo estudar numa cidade grande ou devo estudar numa cidade pequena? Devo ir mais para o interior, às vezes pelo preço do college, né? Devo ir para lá para a província do Atlântico, lá no Cafundó do Judas, ou eu devo ir para Toronto ou Vancouver para estudar? Eu acho que a Ana vai dar umas boas explicações sobre isso aqui hoje pra vocês. Eu não precisa nem ir para ir pro Atlântico, né? Pode ir pra minha cidade também. Não, por exemplo, pode ir pra cidade dela, que é Dauphin, né? Que fica mais ou menos quase 5 horas de Winnipeg. Senhor, você viajou tudo isso hoje pra vir pra cá? Uhum. Caraca! Então, gente, a questão não é somente eu quero ir pro interior, porque o interior é bem mais tranquilo, eu tô cansada de São Paulo. Eu escuto muito isso. Qual é a tua profissão? Eu sou da área de TI. Mas eu acho que TI vai ter emprego em praticamente todo lugar, não? Não. Não? Ai, jura? Não. Que bola fora. É que nem nesses dias eu vi num grupo de Morden, uma pessoa que é da área de TI e estava perguntando onde é que tá as vagas de TI da região. Gente, Morden é uma cidade que nem a minha, que eu vivo, que tem 10 mil habitantes. Não tem oportunidade de TI para programação, né? Raramente tem uma e ela provavelmente é por contrato, é temporária, né? Então eu sempre sugiro pra pessoa, vai onde tu tem oportunidade, onde tu vai ter networking, né? Mas se for assim, nunca ninguém vai estudar no interior, só o povo que for estudar coisa de fazenda. Não necessariamente. Por exemplo, na minha cidade agora, tem um college que abriu 2 cursos. Um é de carpintaria, é verdade. Que é de 1 ano. Tem os trades, né? Tem os trades. Trade que é em todo canto tem trade. E aí tem um curso que abriu, que é de 2 anos, que é na área de business. Uhum. Geralmente business tem oportunidade dentro dessa região, mas também depende do tipo de business. Por exemplo, se você é business marketing, aí provavelmente marketing não vai ser o forte dessa região, você vai se frustrar bastante. Até porque as cidades pequenas, elas utilizam muito o jornal e muito o boca a boca, até para anunciar um aluguel de uma casa, por exemplo. Então é uma coisa assim que tu não vê, há 20 anos atrás você via isso nas cidades pequenas no Brasil, né? Então aqui ainda continua muito isso. Então depende muito do business. Eu diria que mais o business mais para a área financial, sim, e mais o business general, né? Aí sim você tem uma possibilidade de sucesso. Mas tem uma outra coisa que as pessoas não dizem da cidade pequena e que eu fui perceber também apenas porque agora eu moro numa cidade pequena. Eles preferem pessoas que são da região. Por exemplo, tem o curso de Early Childhood Education, né? Todo mundo sabe que tem que fazer esse curso para trabalhar numa daycare. Só que o que todo mundo não sabe, ou eu diria que a boa parte das pessoas não sabem, é que quanto mais para o interior, é muito mais escasso esse tipo de profissional com esse tipo de curso. Então tem uma exceção na regra, dessa regra. Então, se não tem profissionais, né, que tenham esse curso, a daycare ela pode contratar alguém que pelo menos tenha experiência acima de 1 ano com cuidado de criança. Isso pode ser uma mãe que teve 2 filhos, por exemplo, né? Então, se você vai lá com o teu currículo, eu fiz Early Childhood Education, tá aqui, eu tenho registro e tudo mais, e vai lá a Maria, ou a Ana, né, ou a Kitty, que é da região. Eu não tenho experiência com criança, me inclui fora dessa. Mas enfim, que vai lá pleitear, né, a mesma oportunidade e tem experiência, por exemplo, de 1 ano, eles vão preferir a pessoa que tem experiência de 1 ano e é da região. Né? Então, infelizmente, também tem essa questão da cidade pequena, que eles são mais fechados para a comunidade deles, né? Então, um imigrante, um newcomer, para conseguir essa abertura, ele vai ter que dar uma raladinha. Então, o que uma cidade grande vai proporcionar com muito mais rapidez, porque o diretor, o coordenador, ele é imigrante, ele não é a pessoa que vive ali, que é o canadense que nasceu, enfim. Então tu tem muito mais abertura porque ele sabe que você veio pra cá, que você ralou, que você trabalha, que você tem um ótimo background, que é uma pessoa que dá pra confiar. Então eu diria que a principal diferença entre o grande centro, né, e uma cidade pequena para estudar
seria principalmente isso. Você fica inserido na comunidade, ou se você não conseguir se inserir na comunidade da cidade pequena, você vai ter grandes problemas. Porque quando eu fiquei sabendo que, por exemplo, eu ia para Dauphin, eu apliquei para algumas oportunidades e mesmo eu tendo um background, né, o meu currículo sendo um bom currículo, melhor do que o pessoal que estava pleiteando, ele não foi nem analisado e eu fiquei sabendo depois, meses depois. Nossa. Porque quando eu conheci as pessoas que estavam por trás da seleção, coordenadores, né, de departamento do governo, alguma coisa assim, porque simplesmente eu não era da região, eles não tinham referência de ninguém da região. Aí que veio o QI, né, também. Aí que veio o QI. Então hoje eu vivo lá, já vai fazer 7 para 8 meses, né? Hoje eu já conheço praticamente quase todo mundo, não, mas uma boa parte do pessoal. Então hoje eu pleiteando uma vaga dentro da minha área, é tranquilo, eu consegui. Já me convidaram até, e eu que não aceitei, né? Mas... fazer jogo duro. Agora eu não quero. Essa é uma realidade que tem nas cidades pequenas. Tu tem que ter uma referência local. Com relação à questão de preço, normalmente estudar numa grande cidade é mais caro do que estudar numa cidade de interior? Sim e não. Por exemplo, na minha cidade o curso ele tá em média de $12 mil e 500 por ano. Por $500 a mais você estuda o Winnipeg, o mesmo curso. Com uma qualidade tão boa quanto? Ou melhor? Com a mesma qualidade, mas porém com muito mais oportunidade, né? Eu diria que aumenta a oportunidade quase 1000%, né? Porque você tem um leque de oportunidades, diversas empresas aqui, né? Comércio também você pode explorar, né? Também emprego part-time, também tem muita oportunidade aqui enquanto você está estudando. E uma coisa que o pessoal não pensa é o seguinte: mas Ana, o aluguel é mais barato. Tudo é mais barato, né? Menos a alimentação, que a alimentação para chegar lá em Dauphin... Alimentação para chegar... Até nas províncias do Atlântico, algumas cidades, é bem complicada a questão de logística, então o alimento ele vai chegar muito mais caro. Mais caro, congelado, às vezes não chega nada fresco, né? Eu posso dizer por mim que o alimento, a fruta parece fresca, a gente abre o abacate, às vezes ele parece fresco por fora, abre por dentro e está podre. Né? E a gente paga muito mais caro do que a cidade que fica próxima, que é Brandon, que é 1h30 de carro. Então a gente paga, enquanto eu compro 6 abacates, por exemplo, por $3 em Brandon, por $3 eu compro 2 abacates na minha cidade. Então é o preço, né? Então a carne também é mais cara, não é uma carne tanto de qualidade também. Então, tem que colocar na balança. Enquanto o Winnipeg eu gastava em média de $600 no mercado, vivendo em Dauphin, porque eu tenho que combinar as coisas comprando dia a dia e aproveitando as viagens quando eu vou para Winnipeg ou para Brandon, ou a gente às vezes pega o carro e vai para Saskatchewan, dá uma média de $1.000. Para quantas pessoas? Para 2 adultos, um adolescente, agora é um bebê, né? Mas tirando a bebê não? já... Sim, porque de carne, cada bandeja de carne, nossa, menina. Caraca, Ana, você me vem com uns negócios assim que eu fico, caraca, nunca ouvi falar nisso, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sou muito canadense. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, tipo, tem que analisar esse tipo de coisa. Outra coisa, eu tô vindo com gato, cachorro. Interior, tu tem muito mais dificuldade de encontrar um lugar que seja pet friendly também. Jura? Juro. Eu sei não é experiência de fora, é experiência de minha experiência de pessoas que vivem no interior também, de outros brasileiros. Mas o pessoal no interior não vive mais em casa, não deveria ser muito mais pet friendly? Eles não aceitam muito porque eles acreditam que, tipo, o animal vai estragar a casa. Não é muita com empresas que alugam. É mais direto com o proprietário, ou às vezes o proprietário até tem tipo umas 6 casas, que ele fez uma espécie de um condomínio, mas não tem aquela visão da empresa como os grandes centros, por exemplo, né? De alugar, de cobrar o calção e tudo mais, né? Claro que eles vão cobrar o calção, mas
o pensamento funciona de uma forma diferente, né? Então, que nem eu tenho uma amiga que ela tá indo para Morden e ela, Ana, eu tô com uma dificuldade imensa de encontrar um lugar que seja pet friendly. Aí eu disse sim, foi um dos motivos que a gente comprou uma casa. Pra não ter ninguém falando que você pode ou não pode ter dentro da sua casa, né? Exatamente. E no fim das contas, claro que comprar uma casa vai ser muito mais barato. No fim das contas, o que a gente paga de mortgage na casa seria o valor do aluguel. Compensa muito mais. E a gente está com um ambiente que é nosso, né, da nossa cara, e não fica não tem que dar dando satisfação para ninguém, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade. Um recém-chegado não tem como chegar e comprar uma casa, a não ser que seja vista, porque não tem crédito, não tem histórico de crédito, ou os juros que vai pagar mesmo depois de um ano vai ser muito alto. Então tem coisas que deve se considerar entre o grande centro ou uma cidade pequena, né? Não é só a questão do valor do college ou eu vou lá no Kijiji, né? Mas enfim, eu tô vendo ali que é 800, é 900, enquanto o Winnipeg, nossa, Winnipeg é 1.500. Tem essas diferenças que eu passei, né? E outra, geralmente no interior as casas são mais velhas, porque lembrando aquilo que eu estava comentando antes, eles não têm aquela visão da empresa de ficar fazendo a manutenção. É uma pessoa geralmente, né, que depois de uma certa idade, está lá perto de se aposentar ou já está aposentado, a pessoa compra a casa e não faz aquela manutenção, né? Não tem aquela visão de lucro, aquela visão de negócio. Então, eu entrei em casas na minha cidade que, nossa, vocês já assistiram o seriado Shameless? Que eles vivem numa casa assim, caindo aos pedaços praticamente, que dá vários problemas? É tipo esse tipo de casa. Então, que tem problema de infiltração, que tem problema elétrico, que tem, né, encanamento. Ou seja, a pessoa vai pro interior achando que ela vai economizar e no final das contas ela acaba gastando mais para resolver os problemas internos de casa e alimentação. E exatamente, pode ser isso. Pode acontecer. Nossa. Claro que isso depende muito da questão também do perfil. Se é somente um casal, não tem pet, né? E gosta muito de interior? E tem mercado de trabalho para aquela pessoa ali, né? Não se baseia porque, por exemplo, tem uma empresa naquela cidade também, né? Porque aqui as posições de trabalho, elas não têm tanta rotatividade que nem no Brasil. Também tem outro ponto que a gente tem que considerar também. Você fala dentro de empresas no interior, é isso? Até mesmo na capital, por exemplo, tem pessoas que trabalham na mesma empresa 10, 15 anos. Né? No interior muito mais. Na mesma posição sem ser promovida ainda. No interior muito mais, né? Então, não tem rotatividade como tem no Brasil. Entendi. Comércio, claro, que tem rotatividade nos grandes centros, mas no interior não tem tanta rotatividade também. Porque aquela vendinha que já tá lá não sei quantos anos e é gerida pela família toda, não é isso? Por aí, bem por aí. Ou até pode ser uma loja da Bell, que está aberta, mas é os mesmos funcionários. Né? Eu conheço uma pessoa que trabalha na Bell lá da minha cidade, vai fazer 2 anos na mesma posição part-time. Para ele tá ótimo. E para muita gente tá ótimo, sim. Não, é muito fora da nossa realidade isso, né? É muito fora da nossa realidade. Então, não tem rotatividade. Você sempre vai ver os mesmos postos no caixa do mercado, na loja, sabe? Então, qualquer lugar que você vai. Então, é uma outra coisa que é para considerar. Mas, Ana, tu não quer que ninguém vá para o interior? Eu moro no interior. Como assim eu não quero que ninguém vá? Vá. Se você tem oportunidade, foi o meu caso, meu esposo ele trabalha no interior, mas ele também trabalha num cargo que é ligado com o governo, né? Então a gente não vai dispensar um valor que foi dado para ele, né? De uma oportunidade de trabalho, porque era interior. E você consegue trabalhar na sua profissão de qualquer lugar também, né? Então... exatamente. Então, para o meu perfil, funcionou super bem. Eu consigo gerenciar a questão da escola da minha filha mais velha, que ela é adolescente, consigo gerenciar a questão da minha bebê, né? Tem centro comunitário com piscina, com quadra de curly, com quadra de corrida, com quadra de hóquei, tudo coberto, sabe? Qualidade de vida é excelente. Eu não troco a minha cidade para voltar para a Winnipeg de jeito nenhum. Então, mas porque o nosso perfil permite viver lá sem passar perrengue,
E ainda permite que você venha de vez em quando para fazer compra no Costco aqui. Exatamente, exatamente. Então, tudo é uma questão do perfil e das oportunidades que tu tem. Eu não sugiro o interior, tipo a minha cidade, para uma pessoa se aventurar. Eu sugiro você vá começar a vida, digamos. Começar a vida. Eu sugiro vá para o interior se você já tem uma oportunidade que é sólida. Na minha cidade tem uma cidade que tem fica 20 minutos da minha, que se chama Roble, tem uma outra brasileira também, que foi porque o marido teve uma oportunidade de trabalho, assim como tem Brandon, que eu conheço brasileiros que vivem lá com crianças pequenas também, foi porque também é oportunidade de trabalho. Então tem pessoas que vivem no interior, brasileiros que vivem no interior, mas é porque a questão é da oportunidade que foi dada de trabalho, dessa estabilidade, e então o perfil casou perfeitamente. Entendi. Então, gente, por hoje é só. Acho que é isso que a gente tem para falar sobre esse assunto. Na verdade, ela que tem para falar sobre esse assunto, porque eu tô aqui olhando, pensando, meu Deus, nunca parei para pensar nisso. Né? Então, se você também não parou para pensar nisso e quer conversar com a Ana, vocês podem entrar em contato aqui através do canadá@deboanomundo.com, conversar com ela sobre o seu planejamento de estudo, onde você deveria estudar, tanto a cidade, quanto o curso, quanto, né, se é college público, privado, tudo, se tem mercado de trabalho para você nessa cidade que você está querendo estudar. E acho que é isso. Você pode se despedir do povo. Não é isso, gente. Foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. E fico aguardando o e-mail de todo mundo, então. Exatamente. A gente se vê na próxima, gente. Tchau, tchau.